Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a Bíblia transforma pessoas. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: a Bíblia é a palavra viva de Deus, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Segundo, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, a Bíblia nos torna humildes, que são exatamente os tópicos que nós temos aqui. E o título da lição: a Bíblia transforma pessoas. Então, o nosso textuário está em Hebreus 4:12, conforme descrito aqui, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nossa verdade prática diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A nossa palavra-chave é transforma. Transformar significa converter, significa mudar, significa modificar, significa alterar, significa que não é mais o mesmo. Então foi transformado, teve a vida transformada, não é mais o mesmo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida em Cristo agora. Primeiro tópico: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, primeiro subtópico: a palavra de Deus é viva e ela é também eficaz, ou seja, se ela é viva, é porque nós servimos um Deus vivo e a palavra dele também é viva. Se ela é viva, significa que ela não é simplesmente um escrito, ela também é uma pessoa, e nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus como sendo a palavra de Deus. A palavra eficaz também, segundo o dicionário, diz que é útil, que é boa ou ideal para causar um resultado pretendido. Então a palavra de Deus, além de viva, ela é eficaz, ou seja, ela provoca o resultado que ele quer que ela cause. Hebreus 4:12, que é o nosso texto áureo, somente a parte A do versículo diz: porque a palavra de Deus é viva e ela é também eficaz. Hebreus 9:14 também diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, em outro tempo, a nossa consciência, as nossas obras eram todas mortas, eram pensamentos ruins. Agora não, agora nós somos convertidos para servir ao Deus vivo, ao Deus que existe, ao Deus que criou todas as coisas. Então, uma coisa é o passado, outra coisa é o presente e o futuro. Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só, então um Deus vivo, ele tem uma palavra viva e ela permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre, assim como Deus permanece para sempre. E também Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47 diz assim: disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. 47, porque a palavra não vos é vã, não é à toa essa palavra, antes ela é a vossa vida. Olha só, então essa palavra, ela é a nossa vida, ela é vida para nós, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides a possuir. Então isso aqui foi direcionado ao povo de Israel, mas também cabe a nós. Quer prolongar os seus dias, quer permanecer na terra aí mais um período? Então obedeça essa palavra, ouça, coloque em prática tudo aquilo que ela diz para nós. 1 de Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Nós somos gerados pela semente corruptível, agora não, agora nós somos de novo gerados, nós somos gerados novamente, nós somos nascidos de novo, só que agora da semente incorruptível. Então são coisas distintas. Como? Através da palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Segundo subtópico, a palavra de Deus é espada penetrante. Hebreus 4:12, o mesmo texto, só que agora só a parte B do versículo. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela não é uma espada, ela é como uma espada de 2 gumes. O que é 2 gumes? 2 cortes ou 2 fios, dependendo da tradução que você tiver. O que isso quer dizer? Significa que ela corta tanto para lá como ela corta para cá. Então a palavra de Deus está sendo ministrada. A minha pessoa está ministrando a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é como uma espada, ela corta para lá, mas ela também corta para cá. Ela pega aí para você, mas ela também pega para mim. Então ela serve para todos os lados.
E a parte C do versículo, Hebreus 4:12, parte C, e penetra. Então ela penetra. Ela entra aonde? Até a divisão da alma e do espírito. Então existe essa divisão e a palavra de Deus, ela entra nesse lugar. E também penetra onde mais? Nas juntas e nas medulas, lugares que às vezes nós nem pensamos que existe, mas ela penetra, ela entra nos ossos, entra no tutano, como alguns gostam de dizer, mas ela entra, juntas e medulas. E também Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, nós temos que tomá-la, temos que pegá-la, temos que utilizá-la, temos que colocar em prática. Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, para quê? E os dois vão se opondo o tempo todo, para quê? Para que nós não façamos o que nós queremos, mas sim o que? Nós temos escolha de seguir o que a carne quer, e nós temos escolha de seguir o que o espírito quer. Quem que vai vencer essa batalha? Aquele que nós alimentarmos mais. Então, se eu alimento mais o espírito vai vencer essa batalha. Se eu alimento mais a carne vai vencer essa batalha. E a carne são os desejos, são as concupiscências, são os desejos desse mundo, tá bom? Terceiro subtópico, a palavra de Deus é apta para discernir. A palavra discernir significa perceber claramente, nitidamente, significa distinguir, significa diferenciar, significa compreender, significa entender. Então a palavra de Deus, ela é capacitada, ela é apta para quê? Para tudo isso aqui, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, para que nós possamos distinguir, para que nós possamos diferenciar, saber o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Hebreus 4:12, agora a parte D do versículo, é o mesmo versículo, tá? É o mesmo versículo, só que agora é a parte D. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela trabalha na mente e ela trabalha no coração. Romanos 10, então pensamentos e intenções do coração. Mas fulano tinha boa intenção. Aí a palavra de Deus, ela penetra lá. Será que tinha boa intenção mesmo? Ou será que a intenção era pessoal? Será que o interesse era próprio? Ele penetra lá na mente, ela penetra lá no coração, e ela sabe distinguir, ela sabe discernir se realmente a intenção é boa ou não. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer ser salvo? Aceite Jesus Cristo, confesse Ele com sua boca e creia, receba Ele dentro do seu coração. Resumo desse tópico diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz, apta para discernir o interior do ser humano. Tudo que tem aqui dentro de nós, Ele conhece, Ele sabe. Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, conselho do mundo. O Salmo 1, o verso 1 também, só a parte A do versículo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios aconselham: não faz isso, é melhor você fazer aquilo, é melhor andar desse jeito, é melhor vestir desse jeito, é melhor fazer isso, é melhor ir por aqui e não por ali. Então o ímpio, ele aconselha, mas bem-aventurado significa mais do que feliz. Quem? O homem, a mulher, a pessoa que não, negativo, não anda segundo esses conselhos, segundo conselhos de pessoas ímpias, segundo conselho de pessoas que não conhecem o caminho de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Aí vem o restante do versículo: também não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa pessoa, ela é mais do que feliz. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a parte A. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são para lutar contra a carne, nossas armas não são para guerrear contra outras pessoas. Aí a parte B do versículo: mas sim poderosas em Deus. Nossas armas são poderosas em Deus. E o finalzinho diz assim: para a destruição das fortalezas. Daqui a pouquinho, um outro tópico vai falar sobre quais são essas fortalezas. Hebreus 6,12, eu só não mostrei aqui para vocês também, né? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Pensamentos e intenções.
Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não temos que lutar contra outra pessoa de carne e osso como nós, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é contra demônios, é contra seres espirituais, e muitas vezes esses seres espirituais eles usam as pessoas e até nos entristecem com as pessoas, nos deixam com raiva das pessoas, nos deixam irado contra outras pessoas. Só que o problema não são as pessoas, o problema é o que está nelas, ou o que está fazendo com que elas façam esse tipo de coisa. Então nossa luta não é essa, é o que Paulo está dizendo aqui quando ele escreveu aos Efésios. Nós não temos que lutar contra a carne e espírito, não, tem outras coisas que envolvem isso aí, tem outro mundo chamado mundo espiritual, mundo invisível, que é esse que nós temos que lutar contra. O versículo 13 também de Efésios 6 diz assim: portanto tomai toda, ó o friso, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, batalhou, guerreou, lutou, fez o que tinha que fazer, continua firme. Por quê? Porque pegou toda a armadura de Deus. Não é pegar simplesmente a espada do Espírito, não é pegar simplesmente o capacete da salvação, não é pegar simplesmente o escudo da fé, não. A armadura tem que estar completa, tem que estar cingido o lombo, tem que estar o pé calçado, tem que estar o corpo inteiro protegido, para poder sim ir para a batalha com toda, não com violência, mas com veemência, com vontade, com desejo, com gana de poder vencer essa batalha. Amém, queridos? Então, tomai toda a armadura de Deus, não é faltando alguma parte, não. Esse é o que diz Efésios. A partir do versículo 13 vai descrever toda a armadura de Deus. A destruição das fortalezas. Agora sim, a palavra fortaleza significa caráter de forte, também significa força moral. Quais são essas fortalezas que nós vamos ter que destruir? Vamos lá, nós temos 3 inimigos ou 3 fortalezas, que é o mundo, que é o diabo, e que somos nós mesmos. E nós mesmos, nós temos problemas com conselhos, nós já falamos, conselhos dos ímpios, nós temos problema com argumentos, nós sempre temos uma desculpa, temos alguma coisa para falar, não posso, não vou por causa disso. Então nós temos esse problema, e nós temos o problema do orgulho, da altivez, do eu, do ego exaltado. Então as três fortalezas que nós precisamos destruir, que é o que Tópico diz assim, a destruição das fortalezas do mundo, o diabo e nós mesmos. 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha que interessante, o diabo não é adversário de Deus, o diabo é nosso, é meu e seu, adversário nosso sim. Agora de Deus não, de Deus ele não tem nem chance, de Deus é ele chegar perto de Deus, Deus fazer assim e acabou com ele. Então ele não é adversário de Deus, ele é nosso adversário, é o que Pedro está dizendo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então muita gente fica brincando com o evangelho, brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, ele está ao derredor. Nós estamos protegidos com o Espírito Santo dentro de nós. Ele está ao derredor. Ele fica bramando como um leão. Imagina você próximo de um leão querendo te atacar. Como que ele não fica? Rugindo, bramando. É assim que o diabo fica ao nosso derredor. Ele fica em volta de nós. E na verdade ele fica em volta do mundo inteiro. Tá bom? Dessa forma, nessa valentia, nessa violência, tentando nos destruir, tentando acabar conosco. Ele não está brincando. E nós também não podemos e não devemos de maneira nenhuma brincar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui, Paulo está falando do anticristo, tá? Então isso aí vai acontecer. Se Deus quiser, nós não estaremos aqui, nós estaremos na glória juntamente com Ele. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a parte C do versículo, que é para a destruição das fortalezas. Nós já lemos o versículo, nós já completamos toda essa leitura, mas eu vou ler ele inteiro novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e também para a destruição das fortalezas. Quais são as fortalezas? É essas que nós mostramos aqui para vocês, essas que nós comentamos. Então, o mundo, o diabo e nós mesmos, é o que é o nosso ego.
A destruição dos argumentos. Agora vamos destruir os argumentos. Argumento significa apresentação de fatos, ideias, razões, lógicas, provas e etc, 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 que comprovem uma afirmação, uma tese também, etc, etc, etc. Então, esses são os argumentos. Segundo aos Coríntios 10:5, a parte A: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então tem conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Tem ego, tem altivez, tem exaltação própria que se levanta contra o conhecimento de não, eu conheço, eu sei disso, isso aqui está errado. Essa palavra está errada, altivez. Então Paulo está dizendo aqui aos Coríntios: destrói tudo que se levanta contra Deus, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Leva preso todo entendimento, todo pensamento, prende ele para a obediência de Cristo. Isso aqui está certo, isso aqui está... Não, o que está certo, o que está errado, prende, para com ele, separa ele, isola ele. O que está certo, vai obedecer a Cristo, coloca em prática, usa ele para servir a Deus. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele mesmo disse, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E outra coisa, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai não, tá bom? Ninguém vem. Por quê? Porque Jesus e o Pai, eles são um. Então ele fala assim: ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Não existe outra forma de se chegar até Jesus. De se chegar até o Pai. É somente através do Filho, que é Jesus Cristo. Subtópico número 4, a destruição de toda altivez. Altivez, mais uma vez, vou repetir, segundo o dicionário: orgulho, considerar-se superior, considerar-se digno e ser cheio de si. Isso é altivez, tem que ser destruído também das nossas vidas. Então, segundo aos Coríntios 10:5, a parte B agora. A parte A fala, destruindo todos os conselhos. Aí a parte B fala, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí, segundo aos Coríntios 4, versículos do 2 até o 4. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando na astúcia. A palavra astúcia significa pessoa que obtém vantagem para si. Então, a pessoa astuta é aquela que só quer vantagem para si. Também ela tem habilidade para fazer maldades. Então, não andando com astúcia, habilidade de fazer maldade, não fazendo maldade, não fazendo coisa errada. Também não falsificando a palavra de Deus, falando que a palavra de Deus diz uma coisa quando na verdade ela está dizendo outra. Isso é falsificar a palavra de Deus. Falar que a palavra de Deus diz como a palavra de Deus não diz. Isso é falsificar a palavra de Deus e também é conhecido como heresia. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quem que é a verdade? Quem que vai se manifestar como verdade? É o próprio Cristo. Mas, versículo 3, se ainda o nosso evangelho está encoberto, Paulo está dizendo aqui, se o nosso evangelho é o evangelho que ele pregava. Qual é o evangelho que ele pregava? Ele pregava Cristo e este ressuscitado. Então ele está dizendo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Quem são aqueles que se perdem? Não são os orgulhosos? Que acha que pode tudo? Então, nos quais o Deus deste século, que está falando aqui de Satanás, o Deus deste século é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esses incrédulos aqui, essas pessoas para quem o Evangelho está encoberto, esses são os altivos, essas são as pessoas que pensam que não precisam de Deus. Não é o Evangelho que está encoberto deles, na verdade é eles que não querem ver. O Evangelho está sendo pregado, mas eles não querem ver. Eles se acham autossuficientes, acham que seu dinheiro, seu poder, sua posição social vai dar conta de levar para o céu, quando na verdade, para chegar até Deus, para chegar até o céu, somente através do Senhor Jesus Cristo. E o resumo desse tópico diz assim: nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda altivez humana. Que armas são essas? As armas espirituais da palavra de Deus. E o terceiro tópico diz: a Bíblia nos torna humildes. A palavra humilde não é aquela pessoa que anda encurvado, cabecinha baixa. Não, isso não é humildade, não. Olha, o que o dicionário diz é a pessoa que não é vaidosa, é a pessoa que conhece suas limitações, ela sabe até onde ela pode ir, é a pessoa que é modesta, é a pessoa que, apesar de ser ou de ter, ela não deixa subir para a cabeça. Então essa pessoa sim é humilde. Ela pode ser rica, ela pode ter bens materiais à vontade, mas isso não sobe para a cabeça dela, isso não sobe para o coração dela, isso não faz diferença na vida dela, muito pelo contrário, ela continua sendo a pessoa humilde que ela sempre foi. Primeiro subtópico: Deus aborrece a soberba.
Ó, então atenção aqui, ó. A palavra soberba, ela é o sinônimo da altivez. Então, soberba e altivez é a mesma coisa. A pessoa cheia de si, a pessoa orgulhosa. Aí está dizendo que Deus aborrece. A palavra aborrecer, para ser bem brando, para ser bem ameno, significa desagrada, significa entristece. Então Deus, ele se entristece com a soberba. Deus, ele se desagrada da soberba, do orgulho. Agora, o dicionário, ele continua dando definições para aborrecer. Sabe o que é aborrecer? Tem horror ou aversão. Olha só, Deus, ele abomina a soberba, Deus fica zangado, Deus fica enfurecido. Então são outras traduções para a palavra aborrecer. Então nós temos que tomar cuidado. Se Deus aborrece a soberba, nós também temos que aborrecer a soberba, e também temos que nos afastar da soberba. Deixar, se nós somos soberbos, temos que deixar isso de lado, parar com isso. Porque, pensa bem, Deus tem horror, tem aversão, abomina, fica zangado, fica enfurecido. Também se desagrada e se entristece com isso. Tiago 4,6 vai dizer assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, olha só, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, aos humildes ele dá a sua graça. E também Tiago ainda, capítulo 3, versículo 15 e 17. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Que sabedoria que é essa que ele está falando que é terrena, animal e diabólica? Terrena, animal e diabólica. É a sabedoria humana. A sabedoria que o homem tem por conta própria. Essa é terrena, animal e diabólica. Mas, versículo 17, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de frutos, ela é sem parcialidade e ela é sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade. Então, olha só, essa é a sabedoria que vem do alto, essa é a sabedoria que vem de Deus, e essa é a sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica. Então nós temos que buscar, qual a sabedoria que nós temos que buscar? Buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Tiago 1, 21 e 22 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores, olha o conselho, sede cumpridores, ou seja, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Às vezes a pessoa vai para um culto, vai para ouvir a palavra de Deus, e ele ouve, realmente ele ouve, mas não coloca em prática. Então, ainda que vá todos os dias, vá ouvindo, mas não coloca em prática. Ele está dizendo aqui, você está enganando a você mesmo. Você vai estar lá ouvindo, não vai estar colocando em prática, vai enganar a si próprio. E isso não é bom. Isso não é bom. Por quê? Quem que faz isso? Quem que faz isso? Quem que ouve e não dá crédito? É o soberbo. O soberbo, ele vai ouvir a palavra, mas ele não vai praticar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele acha que é certo. Então esse é o soberbo. E lembra o que Deus vai fazer com o soberbo? Deus aborrece. Deus abomina aquele que é soberbo. E o segundo subtópico diz: Cristo é o nosso exemplo de humildade. Filipenses 2, do 5 até o 8. Vamos ler direto aqui. De sorte que haja em vós, olha o que Paulo está dizendo, haja em nós, em mim, em você, que tem que haver isso em nós, o sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é para haver também em nós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele não quis roubar o lugar de Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou a deidade dele e desceu aqui em forma de homem, como sendo homem. Ele não teve por usurpação, ele não quis roubar o lugar de Deus, não. Ele continua aqui sendo homem, trabalhando com o Espírito Santo na sua vida. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, esse aqui é o pior tipo de morte, é a morte mais dolorida que já existiu. Então, olha só, o próprio Deus deixou a sua glória e desceu aqui para ficar no meio de nós por um curto período de tempo, e nesse período de tempo nos oferecer a sua salvação. Ele fez isso por mim e por você. Olha só a humildade desse Deus. João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo,
com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, então antes do mundo existir, ele já tinha essa glória. Ele está falando, ó, me devolve, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes de existir o mundo. Então antes de eu deixar essa glória, olha, então ele está dizendo, ele tinha essa glória, aí ele deixou essa glória para poder estar aqui conosco, para poder derramar o seu sangue em meu favor e no seu favor. E João 13, o 11 e o 15 diz assim, olha, se eu, Senhor e Mestre, Jesus falando, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, se ele deu o exemplo, nós temos que seguir. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o próprio Deus, em forma de homem, se humilhou tanto que desceu até a função de servo do servo, lavando os pés dos apóstolos ou dos discípulos. E ele falou assim, e ele ainda deixou um conselho, da mesma forma que eu fiz, vocês têm que fazer também. Se vocês são meus discípulos, se vocês são meus seguidores, vocês precisam agir da forma como eu agi. Então o terceiro subtópico vai dizer assim, a humildade é uma virtude cristã. Olha, a palavra virtude ela significa conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. É claro, é óbvio que isso não pertence só ao cristianismo. O subtópico aqui está dizendo uma virtude cristã. A humildade é uma virtude cristã? A humildade é uma virtude cristã, mas nem todos os cristãos são humildes. Então, existe uma coisa aí, cristão e humildade. Cristão é aquele que é seguidor de Cristo. O crente é aquele que acredita. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Virtude cristã? Sim. O cristão, aquele que é seguidor de Cristo, ele tem essa virtude da humildade. Aquele que é crente, aquele que diz que... Esse aí já não tem que tomar cuidado com isso aí. Então já não é... Será que é humilde mesmo? Mateus 18,4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha o que Paulo está falando. Ele está escrevendo a carta e ele está falando assim, alguns de vocês têm sido isso daí. E esse tipo de gente não vai herdar o reino dos céus, não vai herdar o reino de Deus. Mas haveis sido lavados. Aí já está se referindo a outro grupo de pessoas. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados. Ou seja, alguns estão sendo neste momento. Esses não vão entrar no reino do céu. Alguns já foram em tempos passados. Agora haveis sido lavados. Agora fomos lavados. Então ele está falando agora, está se dirigindo a nós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então se você parar para analisar, a igreja ela é formada de ex. Ex o quê? Ex isso, ex aquilo, ex feiticeiro, ex bruxo, ex satanista, ex drogado, ex prostituta, ex ladrão, é cheio disso aí, mas a Bíblia diz, Paulo mesmo diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, agora nós somos nova criatura, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então nós somos chamados para uma vocação, temos que andar digno de como ela é. Então com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, Paulo está dizendo, tem que suportar um ao outro. Em amor, não é para vanglória não, é em amor ainda. E João 15,5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Então, nós precisamos ter a humildade de admitir isso, de reconhecer que nós precisamos dele. Então, se nós estivermos dele e ele estiver em nós, nós vamos dar muito fruto para a glória dele. O resumo desse tópico diz que Deus resiste aos soberbos e concede a verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. Então, aqui na conclusão vai dizer assim, que a humildade e a sujeição, humildade e sujeição, mas a quê? A Deus e a sua palavra. Aí sim vai gerar um resultado. Que resultado é esse? Olha só, vai gerar a transformação e também plenitude de bênçãos nas nossas vidas. E a conclusão diz assim, os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados, ou seja, é de graça, nós não pagamos nada por isso, com a plenitude das bênçãos divinas. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.